Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 9. E hoje a gente vai ter a seguinte mensagem: como ter uma visão que mudará a sua vida. Nesse texto de Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 9, Isaías está dando uma visão de Deus. Isso mudou a vida dele. E nós vamos aprender através desta visão, através dessa porção da palavra de Deus, como ter uma visão para mudar a nossa vida. Como você pode ter uma visão para mudar a sua vida. Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 9. É um texto conhecido, né? É a chamada de Isaías, mas tem lições preciosíssimas para nós. Vamos ler? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Verso 9: E ele disse: Vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Como ter uma visão que mudará a sua vida? Falando em visão, você já viu nos carros a seguinte frase: perca peso agora, pergunte-me como? Você já viu? Eu vi. E uma vez eu vi e não perguntei, porque o homem que carregava, né, que estava no carro e carregava essa faixa no seu carro, esse adesivo no seu carro, não era magrinho, não. Não era magrinho, não. Meu querido, eu estou contando essa situação um pouco engraçada, porque o mundo está cheio de fórmulas de autoajuda. Coisas desse tipo, como perder peso, como construir o seu próprio computador, como ler 2.000 palavras por minuto, como fazer amigos e influenciar pessoas, como conquistar o amor da sua vida, como aprender a usar o cérebro 100%, coisas de autoajuda, coisas que prometem mudar a sua vida. Coisas que prometem mudar a sua vida, elas também são temas de muitas palestras de recursos humanos. Por exemplo, como conseguir um emprego de seus sonhos, como conseguir subir na sua carreira profissional, palestras como ser o melhor funcionário. As palestras de recursos humanos nos setores, né, de RH das grandes empresas estão cheias desses temas. Mas o tema dessa nossa mensagem de hoje à noite é sobre algo espiritual. O tema de hoje é sobre algo espiritual. O como desta mensagem não vem de nenhum livro de autoajuda, como desta mensagem não vem de nenhuma palestra de recursos humanos, o como desta mensagem vem de Deus. O profeta Isaías relata aqui no capítulo 6 do seu livro
uma tremenda experiência. Ele relata uma experiência de encontro com Deus. Ele tem uma visão de Deus, e essa visão mudaria, como mudou de fato, a sua vida. A partir desta visão, Isaías deixou de ser a mesma pessoa, deixou de ser o mesmo homem e passou a ser um homem novo, um homem transformado, um homem mudado, um homem que teve uma visão de Deus. E deste episódio, do capítulo 6, versos de 1 a 9 do livro de Isaías, nós podemos aprender 4 coisas importantes para as nossas próprias vidas, para transformarmos, para mudarmos a nossa vida. Em primeiro lugar, como você pode ter uma visão que mudará a sua vida? Tendo uma visão de Deus. Primeira coisa que você tem que aprender para ter uma visão que vai mudar a sua vida é ter uma visão de Deus. Acompanha comigo os 4 primeiros versos de Isaías capítulo 6. Vamos ler de novo. No ano em que o rei Uzias morreu, diz o profeta Isaías, olha o que ele vê, eu vi o Senhor. Imagina, ver o Senhor. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. No verso 2, Isaías continua dizendo, na visão que ele teve, acima deles, acima do Senhor, estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Meu amado irmão, minha amada irmã, Isaías tem uma visão de Deus. O Senhor está assentado aonde? Num alto e exaltado trono. Nas versões mais antigas da Bíblia diz lá, num alto e sublime trono. O profeta Isaías tem, então, uma visão do quê? Do senhorio de Deus. Quando Isaías vê Deus assentado no alto e exaltado, no alto e sublime trono, Isaías está vendo o quê? Que o Senhor é rei. Só os reis sentam nos tronos. Isaías estava tendo uma visão de Deus. O Senhor é rei e todo rei é soberano. Todo rei é Senhor. Presta atenção. Acompanha comigo o meu raciocínio. Você e eu, nós temos uma grande facilidade de ver a Deus como Pai. É ou não é? Deus é o nosso Pai. Deus nos dá as coisas graciosamente. Deus nos abençoa. Claro, Deus é nosso Pai. Uma outra facilidade nós temos de ver a Deus é como o nosso Salvador. Deus nos salvou do pecado, nos tirou do inferno. Deus nos dará o céu. Mas seja franco, seja honesto. Como Rei das nossas vidas, não é tão fácil a gente ver Deus, não. Isaías viu a majestade de Deus e a reconheceu. E as coisas para Isaías não seriam mais as mesmas a partir daquela visão. Isaías teve a sua vida transformada. Meu amado, minha amada, para você e eu também deve ser assim. Perceba esta verdade bíblica, esta verdade que Isaías coloca ali no capítulo 6. Sem o reconhecimento de Deus como o nosso rei, você presta atenção nesse ensinamento que ele é transformador. Sem o reconhecimento de Deus como um rei, você não permitirá, não deixará que ele faça nada em sua vida. Como Pai, ele nos abençoa. Como Salvador, ele nos tira do inferno, nos coloca no céu. Mas rei, o rei é Senhor, é soberano, tem o senhorio, o rei manda.
tem poder para fazer. Se você não reconhecer Deus como o rei da sua vida, você não deixará que ele faça nada em sua vida. Vou dar um exemplo, uma história. A mensagem de hoje está com muitas histórias para ajudar você a aprender. Uma senhora pobre, a história é essa assim, uma senhora pobre telefonou para um programa evangélico de rádio e ela pediu ajuda. Olha, eu preciso de alimento porque eu estou passando aqui uma dificuldade e tal. Sabe o que aconteceu? Hein? Um bruxo que ouviu o programa. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Passou o Halloween, gente. Halloween não é para crente comemorar, não, gente. Não é para crente se vestir de bruxa, de feiticeiro. Bruxa é sempre ligada à magia negra, à feitiçaria, à promiscuidade. Então, esquece esse negócio. Tá? Esquece esse negócio. Essas modas, essas modinhas que vem aí. Esquece esse negócio. Pronto, falei, fechei parênteses. Vamos lá. Essa senhora, então, pediu, né, um programa evangélico, uma ajuda. Um bruxo, ligado, né, às artes ocultas lá, ouviu o programa. E esse homem, esse bruxo, olha só, ele resolveu pregar uma peça a essa senhora, telefonou para a rádio, olha, eu vou... Ele não se identificou como bruxo. Ele só falou o seguinte, eu vou ajudar essa senhora. Me passa o endereço aí que eu vou agora lá levar o que ela está pedindo. A rádio passou. Então esse bruxo chamou os seus ajudantes, os secretários, falou, faça uma compra e levam para essa mulher desse endereço aqui. Mas faz o seguinte, ó, presta atenção. Quando essa mulher perguntar quem mandou as compras, responda que foi o diabo que enviou tudo aquilo. Respondo para ela. Ela vai perguntar, que bom, as compras. Quem mandou? Vocês, meus secretários. Respondam para ela, foi o diabo que mandou. E assim os secretários fizeram. Foram lá no supermercado, fizeram as compras, bateram na porta da mulher e entregaram para ela. A mulher recebeu com alegria. E na mesma hora foi logo guardando os alimentos na sua prateleira, foi logo separando aqui e ali, botando na geladeira, botando no armário, mas não perguntou quem lhe havia enviado. Os secretários do bruxo ficaram assim, com aquela cara de paisagem, né? Esperando ela perguntar, e ela não perguntava, então eles ficaram sem saber o que deveriam fazer. E aí então, um deles, não aguentando mais, perguntou, escuta, minha senhora, a senhora não quer saber quem foi que lhe enviou estas coisas? A mulher, na maior simplicidade da sua fé, respondeu, sem saber a origem, né? Ela respondeu, não, meu filho, não tenho nenhuma curiosidade de saber, não é preciso. Sabe por quê? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Entendeu? Meu querido, você precisa ter uma visão de Deus como rei, o rei da sua vida, para ele mandar, para as coisas acontecerem na sua vida, para as coisas poderem serem feitas pela vontade de Deus. Bom, em segundo lugar, como você pode ter uma visão que mudará a sua vida? Presta bem atenção a essa agora, hein? Tendo uma visão correta de si mesmo. Como você pode ter uma visão que mudará a sua vida? A segunda coisa, tenha uma visão correta de si mesmo. Primeiro, tenha a visão de Deus, do Deus Rei, Deus soberano. Segundo, tenha a visão correta de si mesmo. Capítulo 6, verso 5 de Isaías. Olha o que Isaías falou, depois de ter a visão de Rei de Deus. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É muito curioso nesse versículo ver a reação do profeta Isaías diante da visão que ele estava tendo. Isaías teme pela sua vida, porque ele está diante de Deus. E Isaías reconhece que é o quê? Um pecador. A visão que Isaías tem de si mesmo, a visão que Isaías tem de si é que ele é um pecador, que ele é tremendamente impuro para estar diante do Deus soberano, do Deus Rei,
do rei dos exércitos. E aí o que Isaías diz? Estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Agora, olha só, Isaías faz uma coisa que a maioria das pessoas não fazem. Já fez uma coisa, né? Primeiro ele reconheceu que ele é um pecador. Sou um homem de lábios impuros. Mas ele não joga a culpa nos outros. Nós temos essa tendência, né, de jogar a culpa, as falhas, os nossos erros, os nossos pecados, nas circunstâncias ou nos outros. Mas Isaías não fez assim. E é isso que você precisa entender para mudar a sua vida. Você precisa ter uma visão correta de si mesmo. Não jogue a culpa nos outros. Reconheça o seu erro, reconheça a sua falha, reconheça o seu pecado. Isaías não acha normal a impureza dele. E o que ele faz? Ele a confessa. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Muda isso, meu Deus. Me transforma. Essa deve ser a sua atitude. Essa deve ser a nossa atitude. Se você quer que o Senhor mude a sua vida, você deve reconhecer o seu pecado e esperar a redenção que só pode vir de Deus. Reconheça as suas falhas. Toda vez que a gente reconhece as nossas falhas, toda vez que nós nos arrependemos, há transformação na nossa vida. Quem estava domingo passado lá na igreja, ou quem acompanhou a mensagem domingo passado pela manhã, falei um pouco sobre arrependimento. E arrependimento, na Bíblia, um dos sentidos, um dos significados de arrependimento na Bíblia, qual que é? O de mudar de direção. Eu estou nesse caminho é de pecado, esse caminho é de erro, esse caminho é de sofrimento, esse caminho é de flagelo, esse caminho é de dor. Mas em um determinado momento eu entendi que eu estou errado, eu me arrependo, eu peço perdão a Deus e no arrependimento que eu estou nesse caminho, eu mudo. 90 graus. 90 graus. Mudo de direção. Meu querido, tenha uma visão correta de si mesmo. Confesse o seu erro. Mude a sua atitude. Se você quiser que o Senhor mude a sua vida, você deve reconhecer o seu pecado e esperar o perdão, a redenção, que só pode vir de Deus. Tem muita gente por aí que vive triste, mas não é triste por falta de dinheiro, não é triste por falta de saúde, não é triste por causa da solidão, não é triste por dor, é triste porque o pecado não confessado traz tristeza. Não importa o quanto você seja pecador, não importa o tamanho do seu erro, não importa, o importa é o seu arrependimento para Deus. Não importa, porque quando você não joga o seu arrependimento, não joga o seu pecado para Deus e pede perdão, você está dizendo para Deus: olha, Senhor, o Senhor é menor que minhas falhas, o Senhor é menor, o seu poder é menor que o meu pecado. É isso que o inimigo quer que você entenda. Confesse seu pecado, por maior que possa ser. Até porque para Deus não tem nem pecado pequeno, nem pecado grande, tudo é pecado, tudo é erro. E o amor dele, o poder dele é maior do que tudo isso. Reconheça o seu pecado, arrependa-se, mude de vida. E espere assim que Deus vai fazer grandes coisas. Terceiro lugar, como você pode ter uma visão que mudará a sua vida? Isso é maravilhoso. Tendo uma visão do poder curativo de Deus. Tenha a visão correta de que Deus é o Senhor, o Rei. Tenha a visão correta de si mesmo. Arrependa-se e mude a sua vida. E tenha a visão do poder curativo de Deus. Confira comigo os versos 6 e 7 de Isaías 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios.
Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Perceba só. Quando o profeta Isaías reconhece o seu pecado dos lábios, um serafim, um anjo, pega uma brasa viva do altar, imagina essa visão, e toca a boca do profeta. E o serafim diz que aquilo purificou o seu pecado. Que grande mensagem! Que descoberta do profeta naquela altura dos acontecimentos! O profeta tem uma visão do poder de Deus, do Deus Rei dos Exércitos, do Senhor Deus. Ele tem uma visão correta de si mesmo, ele reconhece o seu pecado e agora ele está tendo uma visão do poder curativo de Deus. Aqui e agora, no momento em que o serafim toca com uma brasa viva na boca do profeta Isaías, acontece uma cura de uma doença gravíssima espiritual de Isaías. O pecado. Eu e você temos essa doença. Todos os homens de todos os tempos têm essa doença espiritual, o pecado. Só que Deus atinge o pecado de Isaías com a sua graça, com o seu amor. Isaías é um profeta mais messiânico que nós temos no Velho Testamento. Quer dizer, Isaías é o profeta que mais que falou profecias acerca do Messias, acerca da vinda do Cristo, de Jesus. E hoje, meu querido, hoje, Deus atinge o pecado com a sua graça em Jesus. Deus pode e Deus quer. Deus pode e Deus quer fazer isso com você. Diga para si mesmo, onde a brasa viva de Deus deve tocar na sua vida? Pergunte, Senhor, onde a sua brasa viva deve tocar na minha vida? Para ilustrar isso, eu vou contar uma história. Eu já contei até algumas vezes na igreja, talvez até você já conheça, mas ela é bem interessante. No tempo em que era permitido animais no circo, hoje não pode mais, né? Os circos não podem ter mais animais. Mas naquele tempo podia-se ter animais no circo. Naquele circo havia um elefante. Durante o espetáculo, o enorme elefante fazia demonstrações de peso, do seu tamanho, a força descomunal que um elefante tem. Ele é capaz de derrubar uma árvore só com o empurrar do seu corpo. Mas depois da sua atuação, e até um segundo antes de entrar em cena, o elefante permaneceu preso, quieto, contido somente por uma corrente que aprisionava uma de suas patas, sabe aonde? Numa pequena estaca cravada no solo. Claro que, sem dúvida alguma, a estaca era só um pedaço de madeira. Ela só estava enterrada a alguns centímetros na terra. E ainda que a corrente fosse grossa, forte, era óbvio que aquele animal muito mais forte seria capaz de arrancar a estaca e fugir. Olha, se ele tinha força para derrubar uma árvore, ele ia poder arrancar aquela estaca que estava só alguns centímetros de terra na areia, na terra? Claro! Tinha um mistério. O que mantém preso o elefante à estaca? Por que o elefante não foge? Um menino estava no circo com seu pai e perguntou isso, viu o elefante preso e perguntou ao seu pai sobre esse mistério do elefante. O pai então explicou o seguinte: o elefante não escapava porque ele estava amestrado. Aí o menino fez uma pergunta óbvia: pai, se ele está amestrado, por que o prendem então? Criança, né? Criança não. E sempre umas crianças que tem umas tiradas boas dessa, né? O pai não soube responder. Anos depois, aquele menino, agora já um rapaz, descobriu um homem sábio que lhe falou a resposta. Meu filho, disse o homem sábio, o elefante no circo não escapa porque tem permanecido atado à estaca desde muito tempo, desde pequeno. Fecha os olhos agora, meu filho. Imagina o pequeno recém-nascido, o pequeno elefante recém-nascido, já sujeito à estaca.
Tenho certeza que naquele momento o elefantezinho puxou, forçou, tentando soltar-se, e apesar de todo o seu esforço, não pôde fazer porque ele ainda não era forte o bastante para arrancar a estaca do chão. A estaca era certamente forte para ele. O elefante então ficava esgotado e dormia. No dia seguinte ele tentava e não conseguia, e tentava no outro dia e não conseguia. Até que um dia, um terrível dia para a história do elefante, o animal aceitou a sua impotência e se resignou ao seu destino. O elefante enorme e poderoso que a gente via no circo não escapava porque ele crê realmente que não pode. O elefante tem o registro, a recordação da sua impotência, daquela impotência que ele sentiu pouco antes de nascer. E o pior é que ele jamais voltará a questionar isso de novo. Jamais voltará a colocar à prova sua força outra vez. Por isso ele não escapa. Por isso ele está preso àquela frágil estaca. Presta atenção na moral dessa história. Muitas vezes, meus irmãos, você e eu, nós somos como os elefantes. Nós vivemos crendo um montão de coisas do tipo não podemos. Simplesmente porque alguma vez lá no passado, em algum momento da nossa vida, nós tentamos e não conseguimos. Então nós fazemos como elefante, gravamos em nossa memória, não posso, nunca poderei, não vou fazer. Passa seu tempo e a gente vai carregando essa mensagem que a nós mesmos nos impusemos de nunca mais voltar a tentar. Quando muito de vez em quando sentimos as correntes, olhamos para elas e pensamos, não posso, nunca poderei. Querido, a única maneira de tentar de novo é colocando muita coragem na sua mente e no seu coração. Como superar sentimentos, traumas, impotências, dificuldades, limitações que estão conosco desde muito tempo. Peça ajuda a Deus. Tiago, capítulo 1, verso 5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedido. Qual é o maior impedimento na sua vida para que Deus possa transformá-lo? Responda isso com sinceridade para você mesmo. Qual é o maior impedimento na sua vida que você possa transformar? Meu querido, tenha uma visão do poder curativo de Deus. Deus vai curar você. Deus vai tratar você. Deus vai olhar para você e vai te dar força e você vai olhar para aquela estaca. E não, isso aqui em nome de Jesus vai cair, vai sair, eu vou sair, vou fugir disso. Desde que você reconheça e peça sabedoria a Deus. E finalmente chegamos à quarta e última coisa que é preciso para ter uma visão que pode transformar a sua vida. Tenha uma visão dos propósitos de Deus para a sua vida. Versos 8 e 9 de Isaías 6. Tenha uma visão dos propósitos de Deus para a sua vida. Olha aqui, Deus propôs para Isaías. Verso 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. E ele disse, vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo, jamais percebam. Deus apresenta uma necessidade para Isaías. Deus queria contar com ele para fazer algo grande, falar de Deus para o povo de Israel. Vemos aqui, aprendemos aqui que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Rei dos Exércitos, queria dar um propósito à vida de Isaías. E no meio daquela visão, Isaías se candidata. Perceba, olha, ele não espera ser convocado. Quando ele tem essa visão, quando ele é purificado, quando ele entende que Deus é o Salvador, quando ele tem uma visão correta de si mesmo e pede perdão, quando ele crê no poder curativo de Deus, ele se convoca, ele diz, eu estou aqui, Senhor, eu quero ir, conta comigo, ó Deus.
Ou nas versões antigas que você conhece bem, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías consegue enxergar que Deus queria algo a mais dele. E você? Talvez você seja aquela pessoa que já está fugindo de Deus há muito tempo. Pare de fugir. A vontade e os planos de Deus para a sua vida são sempre melhores do que os seus próprios planos. Creia nisso. Tenha fé para isso. Tenha coragem para isso. Pare de fugir de Deus. Seja como Isaías. Se você quer ter uma visão para mudar a sua vida, tenha a visão dos propósitos de Deus para a sua vida. Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Vou contar uma última história. Um arquiteto inglês fez o projeto de algumas catedrais lá da Inglaterra. E um dia ele foi visitar a área onde estava construindo uma das catedrais e ele encontrou 3 homens trabalhando, né, na escavação, preparando para a obra da catedral. E o arquiteto inglês que projetou aquela catedral perguntou para os homens: o que vocês estão fazendo? Um respondeu com raiva: estou apenas retirando entulhos. O segundo homem respondeu: estou cavando uma vala de alicerce. E o terceiro homem respondeu com alegria: eu estou ajudando a construir uma grande catedral. Entendeu? Triste que muitos crentes não dão valor à sua chamada, menosprezam a contribuição que eles podem dar para o reino de Deus. Por que fazem isso? Porque tem muitos crentes que só porque não são pregadores, não são evangelistas, não são missionários, não creem que a sua vida, a sua carreira seja importante aos olhos de Deus. Meu querido, você está abrindo valas, retirando entulhos ou está construindo catedrais? Seja como Isaías, entenda os propósitos de Deus para a sua vida e com toda a certeza, como eu tive e continuo tendo. Os propósitos de Deus são infinitamente melhores, maiores, maravilhosos do que os nossos propósitos. Assim, concluindo, a visão de Deus vai transformar a sua vida. Entregue-se a Deus hoje, reconheça que Ele é o Senhor. Viva nos moldes que Ele estabeleceu para você. Reconheça os seus pecados, receba a cura que vem de Deus sobre os problemas da sua vida e aceite o desafio que Deus propõe para você. Receba a visão de Deus para a sua vida. Você quer orar comigo agora? Tem muita gente que acha que só serve a Deus o pastor, ou ministro de música, ou evangelista. E, queridos, pastor serve como qualquer outro. É um privilégio. E eu tenho a mais absoluta certeza, eu tenho a mais absoluta convicção que Deus tem planos maravilhosos para você. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Você quer receber isso? Quer receber essa visão para transformar a sua vida? Quer pedir perdão? Quer pedir para Deus transformar a sua vida e lhe dar os seus propósitos? Ore comigo agora. Deus, nosso Pai, nós encerramos esse momento da mensagem e pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos convencer da Tua vontade e que possamos deixar o Espírito Santo nos convencer. Ó Pai, nós queremos fazer mais. Mas antes nós reconhecemos que o Senhor é Rei. Nós reconhecemos, ó Deus, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas limitações. Reconhecemos que precisamos de Ti. E para isso, Pai, nós precisamos do poder curativo do Senhor na nossa vida, que nos cure de todo o pecado, nos cure de todas as limitações, porque quando nós confiamos em Ti, nós ficamos ilimitados pelo Teu poder, ó Deus, e fazemos coisas maravilhosas, coisas maiores até, como diz a Tua palavra, porque cremos no Senhor, para entendermos os Seus propósitos para a nossa vida. Que quem ouviu agora essa mensagem e porventura vai ouvir no futuro, ó Deus, que possa entender essas 4 visões para mudar a sua vida
e ter uma vida transformada, uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém. Querido,